Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, o seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou a Rafaela, sua host, e nas redes sociais vocês me conhecem como Do, Ré, Mi, Fá. Eu sei, eu tô com a mesma maquiagem, os mesmos brinks do episódio anterior, mas isso é porque eu estou gravando vários episódios para garantir para vocês que vocês não fiquem sem episódios durante as minhas férias, que vão acontecer em fevereiro. Então eu tô tentando deixar o máximo de material para vocês gravado, para vocês não ficarem sem episódios de rumores, e em breve teremos episódios atualizados e aí eu volto a gravar normalmente depois das minhas férias de fevereiro. Merecidíssimas. Então vamos pro episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre política. Ai, Rafaela, como assim? Ué, caiu o sigilo dos 100 anos, ataque no Congresso, etc. Não. A gente não vai falar sobre política brasileira. Inclusive, Deus me livre, porque eu não sou a pessoa certa pra falar sobre política com vocês, gente. Vocês sabem os meus posicionamentos políticos, mas eu não consigo sentar aqui e dar uma aula de política pra absolutamente ninguém. Inclusive, vocês poderiam me ensinar muito, eu tenho certeza absoluta. Mas, pro episódio de hoje, a gente vai falar sobre o nascimento da figura politizada de Taylor Swift. A gente vai fazer uma timeline de quem foi Taylor Swift para o mundo político, para opiniões que podem ser progressistas, que podem ser meio ofensivas para algumas pessoas que são conservadoras, e os silêncios de Taylor Swift que incomodaram muitas pessoas ao longo de muito tempo. Na verdade, eu montei essa playlist lá para o Central Taylor Brasil, mas eu achei bem interessante. Eu sei que nem todo mundo tem acesso ao Twitter, nem todo mundo vai acessar essa thread, então eu decidi trazer ela pra vocês aqui também em um episódio, porque acabou rendendo bastante material, e eu acho assim que não poderia deixar de explicar mais sobre esse lado político da Taylor de várias maneiras, em várias mídias diferentes. Então, tá reaproveitando conteúdo. Não é isso, tô tentando levar o conteúdo para mais pessoas que talvez não fossem acessar da forma como ela foi colocada no ar lá no Twitter da Central. Então vamos lá, vamos falar sobre a tal da vida de Miss Americana, que é como Taylor se chama, se autodenomina a partir do momento em que ela se torna uma pessoa politizada. Mas vocês me conhecem, eu não vou começar do nada. Eu vou começar do começo. Taylor iniciou sua carreira no country e ela deixou muito claro lá no documentário de 2021 que ela fez para Netflix, Miss Americana, que ela recebia muito incentivo e muitos tapinhas na cabeça e elogios para não verbalizar suas opiniões quando essas fossem polêmicas. Ela disse que ela gostava muito das Dixie Chicks, que eram mulheres extremamente polêmicas, que sempre falavam sobre política, que eram super feministas, e que ela ouvia assim: tente não ser como as Dixie Chicks, ok, minha querida? E aí, então, como ela gostava desses elogios, ela gostava de ser muito bem aceita nas salas, ela mantinha a boca calada, não falava sobre isso. Em 2008, em uma entrevista para Rolling Stone, a Taylor foi questionada sobre a eleição do Barack Obama, então eleito presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente preto da história dos Estados Unidos. A Taylor disse o seguinte: "Eu nunca vi o país mais feliz do que ele está agora. Eu estou muito feliz com o resultado da minha primeira eleição." Ponto final. Ela deixou claro que ela conseguiu eleger o candidato que ela queria, então que ela tinha votado no Barack Obama, mas ela falou sobre isso de um modo extremamente tímido, de um modo extremamente assim: eu gostei, ponto final, não vou mais falar sobre isso. Inclusive, a Vanessa Grigoriadis, que era quem estava entrevistando a Taylor para a Rolling Stone nesse momento, disse que a Taylor ficou muito nervosa em revelar o seu voto ao público e que por isso achou melhor não cutucar, não tentar investigar mais sobre isso na época. Deixou a Taylor ali ficar calada como ela aparentemente queria. No ano de 2012, olha o tempo que passou, né? De 2008 a 2012, nenhum pronunciamento político da Miss Americana. Então, no ano de 2012, em uma entrevista para Time Magazine, que é uma revista muito importante dos Estados Unidos, a Taylor foi novamente questionada sobre política e disse que não ia falar sobre isso, porque não queria ter a capacidade de influenciar ninguém com o seu voto, porque ela não se considerava apta para tal coisa, que ela não sabia o suficiente sobre o assunto para sequer influenciar alguém. Apesar disso, nesse dia, ela incentivou o voto, que não é obrigatório nos Estados Unidos, então ela disse: vão lá, votem, e ela disse que ela ia realizar suas votações através daquele ano via carta.
já que ela estaria performando fora do país, ela estaria em turnê fora do país. Nesse dia, a Taylor se recusou a falar mais sobre o assunto. Então, esclarecendo isso de votar em carta, né, gente, aqui a gente tá um pouco mais evoluído, a gente vota em urnas eletrônicas. E aí, né, tem gente aí que quer trazer o voto em papel de volta, mas ele é o mais fácil de ser fraudado. E nos Estados Unidos, o voto ainda é em papel, o voto ainda é impresso, por isso que demora dias para eles contabilizarem a votação. Mas dá a vantagem, a pequeniníssima vantagem de que você pode votar estando fora do país, que aqui no Brasil não acontece, você precisa justificar o voto se você estiver viajando. E nesse caso, a Taylor, então, estaria em turnê e ela disse que ela ia poder votar por carta. Em 2014, em uma entrevista para o The Guardian, a Taylor se definiu como uma feminista pela primeira vez. E aí depois, em um programa de TV, inclusive tem esse vídeo, vocês conseguem encontrar na internet, ela disse que foi a amiga de longa data dela, a Lena Dunham, que vocês sabem que chegou a namorar o Jack Antonoff, e para quem a Taylor escreveu, né, o romance da Lena Dunham e do Jack Antonoff foi o que rendeu a música You Are In Love, do álbum 1989. Então a Taylor e a Lena são muito amigas. E ela disse que foi a Lena que ajudou a Taylor a perceber que ela era uma mulher feminista. Nesse dia, a Taylor continuou o assunto e ela falou que ela compreendia que algumas meninas achavam que ser feminista era a mesma coisa que odiar homens, mas que ela entendia agora que ser feminista era sobre equalidade. A Taylor disse que percebeu que ela tinha atitudes feministas já fazia muito tempo na carreira dela, mesmo sem notar e sem dar a isso o nome de feminismo. Kind of, né, gente? Porque a gente sabe que no começo da carreira a Taylor tinha um feminismo bastante branco, né? Aquele white feminism, assim, de feminismo quando é comigo. Mas a gente sabe que ela ainda estava aprendendo, estava crescendo e estava se descobrindo nesse quesito. Em 2016, então, o palestrante Milo Yiannopoulos, dos Estados Unidos, para quem não conhece o Milo, ele é um cara bem polêmico. Ele se autodenomina antifeminista e ele fala que o feminismo é o câncer dos Estados Unidos nesse momento. Então, assim, ele não é uma pessoa muito legal, tá? Tentando ser gentil aqui com o tal do Milo. E ele já falou mal da Taylor em diversas vezes. Essa foi só uma das vezes que eu destaquei aqui para trazer para vocês. Mas então, o que eu quero dizer assim é que não levem muito a sério as coisas que o Milo fala, entendeu? Porque o cara diz que o feminismo é câncer, então, né, vamos lá. Mas ele fez uma publicação dizendo que a Taylor só tinha a fanbase gigantesca que ela tinha porque ela era branca e porque ela não expressava suas opiniões sobre política ou religião. Então ele disse que a Taylor era bem-sucedida apenas por ser uma planta. Basicamente foi isso que ele quis dizer. Se ela falasse o que ela pensa, se ela realmente tivesse coragem de ir lá e dar opiniões, as pessoas não iriam gostar dela. A Taylor não respondeu o Milo. Então, novamente, né, ela se omitiu, ela decidiu não se pronunciar. Ela também não falou qual foi o voto dela nas eleições de 2016, apenas publicando uma foto de si mesma na fila das votações, porque eles ficam na filinha na rua, assim, né, esperando pra ir lá votar, e ela incentivou os fãs a irem votar, e tentou não demonstrar tendências políticas. No entanto, as pessoas notaram que nessa foto da Taylor na fila das eleições, ela estava usando a mesma blusa de uma foto muito famosa da Hillary Clinton, que era candidata naquele ano. Que é uma blusa que ela é de gola alta, mas aí aqui ela corta o ombro, deixa o ombro exposto e tem uma manga. E tanto a Hillary quanto a Lena Dunham já tinham usado essa roupa. E quando a Lena Dunham usou, ela postou no Instagram que era uma homenagem a Hillary. E aí, então, a Taylor apareceu falando que estava indo votar em 2016 com a mesma blusa. E as pessoas acham que foi uma maneira dela sutilmente dizer em quem ela estava votando. Mas, novamente, ela não abriu a boca para dizer: oi, eu vou votar na Hillary Clinton, que naquela época estava pau a pau com o presidente Donald Trump, agora ex-presidente, mas que foi eleito presidente Donald Trump ali nessas eleições em questão. Em março de 2016, ocorreu a Marcha de Washington, uma marcha feminina em protesto ao Trump e a várias questões ali de leis antifeministas dos Estados Unidos. E essa marcha contou com a presença de nomes gigantes como Miley Cyrus, Rihanna, Ariana Grande, Demi Lovato e até a Madonna. E a Taylor não compareceu.
A Taylor chegou a tuitar sobre a marcha dizendo: muito amor, orgulho e respeito a todas as mulheres que marcharam hoje. Eu estou orgulhosa de ser uma mulher, hoje e todos os dias. Então ela deu o apoio dela ali de modo online, mas mesmo assim ela foi extremamente criticada por muitas revistas e muitos críticos políticos por não ter ido pessoalmente à marcha. Porque afinal de contas, se a Madonna foi, né, dona Taylor Swift, você bem que poderia ter ido. Mas vamos lembrar que 2016 não foi a melhor época da vida da Taylor, mas a gente vai chegar lá. No dia 25 de setembro de 2017, o blog Popfront, que é liderado por uma mulher, postou que a Taylor havia construído toda a sua carreira em cima da mentira de ser uma garota branca injustiçada, palavras deles. E, posteriormente, eles acusaram a Taylor de fazer referências a vídeos nazistas no vídeo de Look What You Made Me Do, na cena sátrica em que a Taylor se coloca como uma líder comandando o seu squad de robôs, de mulheres todas iguais, de robôs. Essa cena foi bem polêmica desde o momento que o clipe de Look What You Made Me Do saiu, mas principalmente porque a Taylor estava ali praticamente admitindo que ela controlava um exército de mulheres todas iguais. Mas quem conhece a Taylor, quem entendeu a crítica, é porque ela tá dizendo assim, é assim que vocês me veem, mas não é assim que eu sou. Então, aqui o Popfront, eles não souberam muito bem interpretar ali o que a Taylor estava demonstrando no clipe, né? Mas a gente deixa pra lá, a gente finge que nada é nada, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Quem é que acusa a Taylor Swift de uma coisa dessas? Mas nessa época isso era bem comum, tá? Após essa segunda alegação, a primeira alegação lá de que toda a carreira dela tinha sido construída em cima da mentira de ser branca e injustiçada, a Taylor não falou nada. Mas com essa segunda alegação de apologia a vídeos nazistas, aí ela se mexeu, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, você tá sendo acusada de uma coisa que... a fazer apologia pra uma coisa que é literalmente um dos, se não o crime mais hediondo que já aconteceu na humanidade. Então, a Taylor movimentou a equipe dos advogados dela, que publicaram uma carta dizendo, entre muitas coisas, né, era uma carta grande, dizendo que a noção de que a senhora Swift apoia a supremacia branca e o nazismo é totalmente fabricada e de uma falsidade completamente repreensível. E aí o blog se recusou a deletar as matérias, mas também não postou mais nada sobre a Taylor. Medraram, mas assim, a gente vai deixar aqui, direito de expressão, nananã. E por conta desse... beleza, eles não falaram mais de mim, ela decidiu não chegar a levar essa briga para os tribunais. Então, eles só receberam essa carta meio que uma ameaça. Porque, né, gente, não saímos acusando os outros de nazistas por causa de uma cena de lingerie dando chicotada na mão, por favor. Em dezembro de 2017, a Taylor saiu na capa da Time Magazine, sendo nomeada como uma das quebradoras de silêncios, fazendo referência ao caso da acusação de assédio da Taylor Swift contra o DJ David Miller. Esse caso é muito antigo. A Taylor foi numa rádio onde o DJ era host do programa, isso foi durante a era Red, e ele colocou a mão por baixo da saia dela na bunda. E a Taylor disse que na hora ela ficou horrorizada, mas ela não soube o que fazer. Depois ela denunciou ele por assédio sexual e ele perdeu o emprego. Só que daí, como ele perdeu o emprego, como doeu no bolso, ele processou a Taylor por difamação, dizendo que ninguém tinha provas de que ele tinha feito isso. Mas existem fotos, existem pessoas que estavam presentes. A Taylor fala muito sobre isso no documentário Miss Americana, sobre como ela se sentiu invisível ali naquele momento, que ela estava alegando, tinha fotos, tinha gente que tinha presenciado e mesmo assim tinha gente duvidando da palavra dela. Mas aí a Taylor contraprocessou o Miller, pedindo apenas $1 para provar que ela não queria dinheiro, ela queria justiça, ela queria mostrar que ele realmente tinha assediado ela. Ele perdeu e teve que pagar $1 para Taylor, então ele foi realmente, na justiça, considerado um assediador, né? Que era o objetivo principal da Taylor. Um ano depois, durante a Reputation Stadium Tour, a Taylor falou que há um ano atrás ela estava nesse tribunal, que o juiz decidiu acreditar nela e que por conta disso ela tinha ficado muito feliz por ter sido acreditada, falou sobre assédio, etc. Então, por conta de todo esse movimento, ela foi colocada na capa da Time Magazine como uma dessas quebradoras de silêncio. Mas as pessoas ainda achavam meio risível, porque, afinal de contas, ela ficava em silêncio diante de muitas situações, como essas acusações que ela sofria e etc. Gente, começou um barulho agora aqui na minha vizinhança, de tipo aspirador de pó.
Eu espero que vocês não estejam conseguindo ouvir, porque eu já tô mais da metade do podcast gravado, então eu preciso terminar agora. Vai ter que ser assim, entendeu? Vai ter que ser como dá. Em março de 2018, a Taylor se pronunciou no Instagram como a favor do controle armamentista, deixando claro ser contra a venda irregulada e descontrolada de armas nos Estados Unidos. Ela falou que ninguém deveria ter que ir para aula com medo, para um clube de noite com medo de ter alguém armado ali e a pessoa fazer alguma coisa. Então ela estava se posicionando contra o que o presidente Donald Trump dizia, que era que todo mundo devia ter arma, que todo mundo deveria andar armado. A Taylor dizia, não deveria, isso torna as pessoas extremamente inseguras. E essa foi a primeira vez que a Taylor Swift se pronunciou contra algum tipo de política. Então, assim, ela estava ali pela primeira vez dando aquelas cutucadas políticas e fazendo o caminho dela naquele sentido. Aí, finalmente, no dia 7 de outubro de 2018, a Taylor fez a publicação que definia de vez o seu posicionamento contrário ao de Donald Trump e da republicana Marsha Blackburn. Ela disse em uma publicação muito longa no Instagram, que ficou bem famosa, mas que eu só vou citar um trechinho aqui. Ela disse: por mais que eu sempre tente votar em mulheres, dessa vez eu não posso apoiar Marsha Blackburn. A Marsha, ela é uma mulher extremamente conservadora, ela é contra os direitos da comunidade LGBTQIAP+, e ela também vota contra o direito das mulheres, o que pra mim é uma coisa absurda, uma mulher votar contra o direito das mulheres. Então a Taylor estava se posicionando contra isso. Anos mais tarde, em 2021, a gente teria acesso ao que aconteceu por trás dos bastidores dessa publicação. Em cenas da Taylor reunida com sua família e equipe, extremamente emocionada, falando sobre os valores republicanos e sobre como não condiziam com os valores dela. A Marsha Blackburn dizia que os valores que ela defendia lá, na vida política, eram valores do Tennessee. E a Taylor dizia, não, esses valores não são os valores da minha família, esses valores não condizem com as coisas que eu acredito. Então ela se posicionou extremamente contra a Marsha. Mesmo com afirmações constantes, tanto do pai dela quanto da equipe, de que poderia ser perigoso para a vida dela, a gente sabe, né, gente, que se posicionar contra o atual presidente do seu país é extremamente perigoso, a Taylor disse, eu não ligo. Eu já não posso mais subir no palco e dizer feliz mês do orgulho gay, pessoal, e ao mesmo tempo não me posicionar contra quem está contra essa comunidade. Nas 36 horas que seguiram a publicação da Taylor, mais de 2.000 pessoas se registraram para votar apenas no estado do Tennessee. Isso é o dobro do que teve de registros em todo o mês anterior. Então, não deu nem 2 dias, deu o dobro de todo o mês anterior. Nesse dia, o Trump disse que agora gostava das músicas de Taylor Swift 25% menos. Em resposta, a Taylor anunciou uma promoção em sua loja oficial de 25% de desconto, demonstrando que não estava com medo e que não voltaria atrás nos seus posicionamentos. No ano seguinte, em 2019, a Taylor escreveu para Elle Magazine sobre como, apenas agora, ela estava se educando e encontrando a sua voz política, e que ainda estava aprendendo maneiras com que ela podia usar a sua voz em prol das comunidades mais carentes. Abre aspas. Levei muito tempo me educando sobre o sistema político e os ramos governamentais que assinam os projetos que afetam a nossa vida do dia a dia. Vi muitos problemas que colocam em risco os cidadãos mais vulneráveis de nossa comunidade e senti que deveria falar para tentar ajudar a fazer alguma mudança. Fecha aspas. Em junho do mesmo ano, 2019, que é o mês do orgulho LGBTQIAPN+, a Taylor doou $113 mil para o GLAAD, que é uma associação não governamental que trabalha a favor da implementação de leis de proteção à comunidade LGBTQIAP+. E aí, no vídeo de You Need to Calm Down, a Taylor iniciou uma petição em apoio à Lei da Igualdade nos Estados Unidos. Esse projeto de lei consagraria as proteções para os americanos que são parte da comunidade LGBTQIAPN+, na lei federal. E ele chegou a ser aprovado na Câmara, mas mesmo depois de mais de 500 mil assinaturas na petição da Taylor, ele continuava sendo ignorado pelo Senado, o que a Taylor fez questão de lembrar a Trump e a sua equipe no seu discurso de agradecimento a vídeo do ano no Video Music Awards de 2019, por You Need to Calm Down. Na sua capa de setembro da Vogue de 2019, a Taylor se pronunciou sobre seus anos de silêncio político, dizendo que sim, ela se sentia mal por isso,
mas que ela reconhecia que durante as eleições de 2016 ela estava vivendo um cancelamento em massa. E apoiar a Hillary Clinton poderia ser prejudicial para Hillary Clinton. Abre aspas. Eu seria uma ajuda para ela ou a prejudicaria? As pessoas diriam, olha, cobras andam juntas. As duas mulheres mentirosas e desagradáveis. Milhões de pessoas estavam me dizendo para desaparecer. Então eu desapareci, de muitas maneiras diferentes. Fecha aspas. Em agosto, o álbum Lover foi divulgado e Taylor marcou seus posicionamentos políticos nas músicas The Man e Miss Americana and the Heartbreak Prince, além da já divulgada You Need to Calm Down. No seu documentário, que saiu no dia 31 de janeiro de 2021, Miss Americana, a Taylor fala extensamente sobre a sua trajetória em busca de encontrar sua voz política e os motivos que a fizeram demorar para publicar os seus posicionamentos nesse sentido. Durante o documentário, a Taylor falou sobre o seu papel como aliada à comunidade gay e as dificuldades que uma mulher enfrenta em uma sociedade extremamente machista. Ela fala sobre como as mulheres precisam sempre se reinventar, sobre como as mulheres não são aceitas na política, sobre como ela queria ser uma mulher e gostar de coisas de mulher entre muitas aspas, e mesmo assim falar sobre política. E ela também fala que ela nunca mais permitiria que alguém colocasse uma mordaça em sua boca novamente. Durante a pandemia de Covid-19 de 2020, a Taylor permaneceu em silêncio por um longo período. Embora se mantivesse realizando diversas doações para garantir a segurança e bem-estar dos seus fãs, de grupos vulneráveis e de pequenas lojas de cidades que estavam quase indo à falência por conta da pandemia e por causa do excesso de uso das pessoas de compras online. Então estava muito mais fácil as pessoas comprarem online do que irem até essas lojas, e essas lojas todas estavam começando a falir. E a Taylor foi lá e fez várias doações, inclusive ela mandava vários CDs, álbuns autografados para essas companhias poderem vender e tirar um dinheiro extra. Com o assassinato brutal de George Floyd, milhares de cidadãos foram às ruas no movimento Black Lives Matter, e a Taylor não compareceu presencialmente, o que fez muitos fãs se revoltarem com ela. Mas ela utilizou as redes sociais para divulgar espaços de doação e para apoiar o movimento. Ela também fez várias doações para ONGs diferentes e para o movimento Black Lives Matter para apoiar tanto as marchas quanto o movimento em si e para ajudar famílias necessitadas. Quando o então presidente Donald Trump disse que os movimentos seriam combatidos com força de arma de fogo pelo exército, a Taylor também se posicionou, dizendo, abre aspas, depois de atiçar com fogo da supremacia branca e do racismo durante toda a sua presidência, você ainda tem coragem de fingir superioridade moral antes de ameaçar com violência? Nós vamos te tirar com votações em novembro, fecha aspas, fazendo referência às eleições presidenciais que se aproximavam, nas quais a Taylor demonstrou publicamente o seu apoio ao presidente da oposição e atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Desde então, a Taylor tem se mantido ativa em posicionamentos e principalmente doações para campanhas e movimentos ativistas. Mas alguns fãs e alguns portais de política e de movimentos sociais acham que ela ainda faz pouco e que ela poderia utilizar melhor a sua voz e a sua plataforma, que afinal de contas é gigantesca. A gente sabe do alcance que a Taylor tem, midiático, que todo mundo vai e faz o que ela fala, então as pessoas acham que ela poderia fazer mais do que ela já faz. E aí, o que vocês acham? Contem pra mim nos comentários do YouTube, contem pra mim lá no Instagram, Rumores da Inês, o que vocês acham dos posicionamentos políticos da Taylor. E o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas domingo que vem eu espero vocês por aqui para mais fofocas da vida e carreira da cantora Taylor Swift, aqui no Rumores da Inês.